Cristina Bezerra e esse é o Multiplicando o Seu Dinheiro. O objetivo desse canal no YouTube é levar educação financeira de qualidade para o maior número de pessoas, para que você consiga, como o próprio nome do canal diz, multiplicar o seu dinheiro e atingir o mais cedo possível a sua liberdade financeira. O passo seguinte é conversar com vocês qual é a quantidade ideal, qual é a porcentagem ideal que a gente tem que ter de fundos imobiliários na carteira da gente. Bom, a porcentagem ideal depende de uma série de fatores. Primeiro, o ideal é que você monte uma carteira defensiva, né? Que te permite dormir tranquilo, que você não tenha muitas variações, que você não tenha grandes sustos. E isso você só consegue fazer quando você tem mais conhecimento do mercado. Quanto mais conhecimento você tem, mais você sabe como você vai compor o seu portfólio em relação aos segmentos dos diferentes fundos e em relação aos tipos dos diferentes fundos, tá? Bom, que é o conhecimento que você tem em relação aos fundos imobiliários e o seu perfil de investidor. Se você é mais arrojado, se você é mais conservador ou se você é moderado, né? Tudo isso vai te permitir montar o seu portfólio de fundos imobiliários. Mas a grande importância é que você tem que ter uma carteira diversificada. Você tem que ter um pouco de cada segmento no seu portfólio, porque você tem que diversificar. Quanto mais diversificado, menos risco você corre, tá? Então vamos lá. Se a quantidade de fundos imobiliários que você tem na sua carteira corresponde a 20% de toda a sua carteira de investimentos, né? 20% de fundo imobiliário, é importante que você tenha uns 10 fundos imobiliários, né? E aí, se você tiver 2% em cada fundo, 10 vezes 2% daria os 20% do seu patrimônio em fundo imobiliário. Se você tiver no seu patrimônio de 20% a 50% do seu patrimônio, né, dos seus investimentos em fundo imobiliário, é importante você ter um pouco mais, até uns 15, 16 fundos imobiliários. E se você tiver mais de 50% da sua carteira de investimentos em fundos imobiliários, é ideal que você tenha até uns 20 fundos imobiliários na sua carteira, ok? Então, a quantidade depende da porcentagem de renda variável que você tem no seu patrimônio e da porcentagem de fundos imobiliários dentro dessa renda variável dentro da sua carteira. A outra coisa tem a ver com o seu conhecimento, como a gente já falou. E uma outra coisa que é importante você diversificar além dos segmentos, então é importante você diversificar. Você ter fundos de papel, fundos de shopping, fundos de fundos de galpões logísticos, de galpões industriais, fundos de laje, fundos de desenvolvimento, né? Então você tenha um portfólio diversificado, tá? Você tenha também diversificação nas gestoras, não só nos segmentos. Porque imagina você tendo todos os fundos imobiliários de uma gestora e acontecer alguma coisa nessa gestora e você ter prejuízo no seu investimento. Então, é importante você diversificar gestora também, ok? Bom, e você pode me perguntar, tudo bem, já entendi que eu tenho que diversificar nos tipos de fundo, nos segmentos, na quantidade, mas eu não posso, eu posso ter muitos, se eu não quiser ter 20, eu posso ter 200? Não, porque aí você está pulverizando. Então, cuidado para não pulverizar, porque se você tiver uma quantidade de fundos que você não consiga acompanhar, que você não consiga ler os relatórios mensais, você vai se prejudicar, né? Porque às vezes a intenção do gestor modifica, né? E você queria, por exemplo, você está investindo em fundo de fundo que investe em vários fundos. Aí, esse fundo de fundo começa a investir mais em fundos de papel, né? E ele tem maior quantidade do portfólio dele de fundos de papel do que os outros tipos de fundo. E não é o seu interesse. E aí você pode vender esse fundo, né? As cotas desse fundo e comprar um outro fundo, né? Então, é muito importante, ou então, por exemplo, ele começa a investir em fundos de desenvolvimento, ele começa a ter mais fundos de desenvolvimento no portfólio do que você gostaria. Ele tem mais construção para venda do que aluguéis. Isso não é o seu perfil. Você não quer arriscar construção para venda. E nesse caso, você vai ter que vender esse fundo. Então, é importante que o fundo, no que ele investe, corresponda ao seu perfil de risco, tá? Bom, então é importante que você diversifique segmentos, como eu falei, é importante que você diversifique
gestora e também a quantidade que você vai ter de fundo de papel e de fundo de tijolo. Para isso é importante que eu fale um pouquinho para você mais detalhadamente fundo de papel e fundo de tijolo, tá? Então vamos lá. No fundo de tijolo, né? Por que ele é bom para o seu patrimônio? Porque o fundo de tijolo ele é mais, vamos dizer assim, mais estável, né? E ele protege o seu patrimônio, por quê? Porque com o passar do tempo, as cotas se valorizam, porque os imóveis valorizam, né? Daí a importância de você escolher uma boa gestora. Se a gestora sabe, né? Faz uma boa manutenção dos seus imóveis, faz uma boa troca de imóveis no portfólio, né? E sempre mantém imóveis de qualidade, um bom estado de conservação, uma ótima localização, o seu patrimônio vai sempre crescer. Então, ele é importante para a proteção do patrimônio, porque a cota vai se valorizando. E, em compensação, ele paga menos proventos mensais do que os fundos de papel. Os fundos de papel, como eles distribuem tudo, né? Eles já distribuem a inflação para você, porque ele distribui os juros mais a correção monetária, né? Eles tendem a não valorizar a cota. Então, as cotas tendem a se manter estáveis com o passar do tempo. Então, a cota do fundo de papel não valoriza como valoriza a cota do tijolo, tá? Então, os fundos de papel, eles te pagam tudo de uma vez, você tem um provento maior, mas as cotas não se valorizam tanto quanto as cotas de papel, tá? Além disso, como ele é um fundo de recebíveis, né? Você pode receber um calote, né? Ele é mais arriscado, você pode receber um calote. Você pode não receber, o gestor pode não receber alguns CRIs que estão dentro daquele fundo e você receber, então, um dividendo menor naquele mês, né? As suas cotas darem uma reduzida. Então, é importante vocês saberem também que em fundos de papel tem dois tipos de fundo. O high yield, ou seja, que o yield é alto, que o dividendo mensal é alto, e o high grade, que tem ativos lá dentro, papéis lá dentro, né? Títulos que são de melhor qualidade, que tem menos risco de calote, portanto, vão ter um provento menor. Então, mesmo dentro do fundo de papel, você tem como variar em fundos de papel high yield e fundos de papel high grade, ok? Bom, e qual é a porcentagem, então, Cristina? A porcentagem que você tem que ter, né, de fundos de papel também depende do seu conhecimento, depende do seu perfil e da fase que você está, se você já está na acumulação ou no desenvolvimento. Se você estiver na fase de acumulação, entender os riscos que correm, né? Ter conhecimento, não tem nenhum problema você ter 50% em tijolo, 50% em papel, ou 60% em papel e 40% em tijolo, porque você está pegando esses dividendos, você tem uma maior quantidade de dividendos e está reinvestindo para crescer o seu patrimônio, tá? Quando você estiver na fase não da acumulação, mas do usufruto, você estiver aposentado, aí é legal inverter a porcentagem. Aí é legal você ter bem mais fundos de tijolo, porque vão te dar muito mais segurança, o seu patrimônio vai crescer mais do que fundos de papel. Aí pode inverter, você pode ter 40% em papel e 60% em tijolo, ou 30% em papel e 70% em tijolo, ok? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Não deixem de dar um joinha, de bater no sino para o YouTube te avisar toda vez que tiver um vídeo novo. Não esqueça de inscrever no canal e compartilhar para o maior número de pessoas. Eu vejo que muitas pessoas assistem o canal, mas não se inscrevem. Então, por favor, se inscrevam. Por favor, deem um like para o YouTube entender que isso é um conteúdo relevante e passar para o maior número de pessoas possíveis, ok? Não percam as próximas vídeos sobre fundos imobiliários, que a gente vai continuar ainda a série sobre fundos imobiliários. Na próxima eu vou falar sobre como escolher um fundo imobiliário, né? Quais são os critérios de escolha. Então, por favor, não deixe de compartilhar, de dar o seu joinha e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no Multiplicando o Seu Dinheiro e toda semana eu posto conteúdo e tiro dúvidas sobre fundos imobiliários no Instagram. Um grande beijo e até a próxima!